Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite feito pela Rede Ponte, em nome do presidente Gessé, e também dar aqui os parabéns para a Bruclepon, em nome da Andréa, agradecer esse apoio que tanto faz a diferença aqui para o nosso país e Estado. Bem, gente, quando me deram essa incumbência de falar um pouco do mercado de trabalho, que o tema será Novos Tempos, Novas Competências, isso foi há 2 semanas atrás. E eu fiquei pensando, primeiro, sabendo para quem iria me dirigir a palavra, o que seria importante vocês, nessa situação, estarem ouvindo e aprendendo um pouco. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência de trabalho, não de estudo, mas de trabalho, apesar de ter estudado o tema. E vou chamar vocês a fazer uma pequena viagem por pelo século XX. Alguns vão lembrar de algumas coisas que eu vou falar, outros não. E das novas competências que serão exigidas para o futuro. Só para nos deixar um pouco dentro do conceito do que é competência e habilidade, para a gente não se confundir muito, eu vou pedir para passar, eu não sei se... Como é que eu vou fazer um sinal, ele vai passar. Pronto. Competências é um conjunto de habilidades desenvolvidas e caracterizam, por exemplo, uma profissão específica. Vamos falar aqui de mecânica. O mecânico, ele é competente porque ele junta várias habilidades para se tornar mecânico. E a habilidade é específica, é só uma. E a habilidade é uma ação física e mental. Então, na competência, eu junto várias habilidades, eu vou trocar um pneu, eu vou carregar uma bateria, eu vou fazer um motor de um carro. Todas essas são habilidades. E eu preciso ter todas para ser um competente mecânico. Ok? Vamos lá. A ação física, geralmente, eu utilizo um instrumento. Uma chave de roda, uma chave de fenda, um motor de partida de um carro. E aí vai, dependendo das profissões, isso vai alterando. Mas é uma parte muito importante para o mercado de trabalho, são as ferramentas que utilizamos. E isso mostra muita coisa. E as ideias é aquilo que nós pensamos, são os nossos conhecimentos adquiridos, os conceitos que nos é colocado, são as teorias, e aí vai mundo afora. Então, trabalho, competência, habilidade física e mental. Ok? Estamos dentro desse contexto. Vou chamar vocês a fazer uma viagem no tempo. Lógico, se o tema é novos tempos e novas competências, então vamos falar um pouco desse tempo. E vamos começar
pela minha experiência, que é a que eu mais conheço, então é o que eu posso dar de melhor para vocês, é o que eu mais conheço, que é a minha experiência. Vamos começar em 1980. Eu tinha 15 anos de idade, comecei a trabalhar com o meu pai, que tinha um comércio, e fui trabalhar no escritório desse comércio. Essa era a minha realidade. Vou mostrar para vocês quais eram, naquela época, os meus instrumentos de trabalho. Essa é a máquina de escrever, na época. Máquina de calcular. Aqui é caixa registradora. Está aí. É aqui, isso aqui eu quero que pare. Só para me ter uma noção aqui de como é que está aqui a idade média aqui. Quem é que conhece esse mimeógrafo ou trabalhou com esse mimeógrafo? Pode levantar o braço? Ok. Tá bom. Mimeógrafo, para quem não conhece, era a nossa antiga Xerox. Nós tirávamos cópia nessa máquina, que colocávamos álcool nela e tirava cópia. Muito usado também nas escolas, né? Ok? Pode passar. Aqui era o telégrafo, também muito utilizado na época. Aqui o arquivo morto. O arquivo morto, ele era meio bagunçado, não tinha muita organização. Todo papel, ali era a gente colocava o papel, mas já sabia que não ia encontrar quando ia buscar. Vai lá. Máquina de cartão. Eu tive a preocupação de colocar aí os equipamentos que eu usei na realidade. Essa era a máquina de cartão que eu usava. Hoje a internet nos possibilita fazer essas pesquisas rapidamente. Então, essa máquina de cartão, como era que era o funcionamento? A gente pegava, recebia o dinheiro do cliente, o cartão do cliente, botava um borderozinho ali com carbono, passava a máquina. No dia seguinte, fazia uma relação, ia no banco, entregava. Com 3 dias de processado, o banco botava o dinheiro na nossa conta. Então, nós levávamos aí 5 dias entre a venda e o recebimento do cartão. Era esse aí a burocracia. Aí o cofre, velho conhecido, mas continua ainda um pouco ativo. Fichário. O fichário era o nosso computador. Aí era onde nós controlávamos tudo. Pagamento a fornecedor, recebimento de clientes, tínhamos ficha de pessoal. Então, toda essa burocracia de controle era feita por esses fichários. Para vocês terem uma ideia, a ficha que nós colocávamos, o fornecedor que tinha, nós tínhamos histórico de compra todo registrado aí nesse fichário. E aí, o velho livro de protocolo, que toda a documentação que era entregue para outras pessoas, a gente registrava e ficava tudo ali, a pessoa que recebia assinava, recebendo aquele documento, e ficava o registro ali. Bem, esses eram os meus instrumentos de trabalho
sendo um assistente administrativo de um escritório de uma loja comercial, em 1980. Agora, vou convidá-los a retroceder 80 anos. Nós vamos para 1900. Quando eu fiz isso, eu fiquei surpreso. Eu chamo isso aí de período analógico. Por que período analógico? Porque nesse período existia uma predominância da semelhança entre as coisas e as ações distintas. Vamos traduzir um pouco isso aí para o feijão com arroz. O que era uma máquina de escrever em 1980 era muito parecida em 1900. Como eu escrevia, aí já havia a minha habilidade mental, também era muito parecido. E aí, vou mostrar a vocês esse ferramental, esses instrumentos que as pessoas se utilizavam em 1900. A máquina de escrever era essa. A máquina de calcular continuava a ser mecânica. Caixa registradora, muito parecida com a que a gente tinha em 1980. Aqui o mimeógrafo, que já existia em 1900, o mimeógrafo. O telégrafo também os mesmos mecanismos. Lógico, algumas diferenças, mas em termos conceituais e semelhanças muito próximos do que a gente usava. E aí se passaram-se 80 anos e os nossos comportamentos muito semelhantes. Aí o arquivo morto, um pouco maior, porque nessa época se colocava os arquivos em casarões, em casas separados. Papel moeda, ainda hoje utilizado. Cofre, nessa época de madeira, diferentemente do aço. Fichário, em 1900 já se usava o fichário também, com os mesmos objetivos. E o livro do protocolo também era usado como instrumento de trabalho em 1900. Ok? Alguém discorda dessa teoria? Logicamente que cada profissão, cada competência, existia os seus instrumentos diferenciados. Então vamos lá. Vamos para 2020, próximo ano. Chamo dessa fase, da fase era tecnológica. É nessa fase, vou falar aqui uma palavra que, um jargão muito comum, que a porca tosse o rabo. A predominância dessa época é da diferença entre as coisas e as ações. Mais na frente, nós vamos evoluir nesse conceito aí. O que era máquina de escrever em 1980 não é mais máquina de escrever.
Da maneira como eu escrevia numa máquina em 1980, não é mais, acabou. E isso foi a nossa revolução digital. Nós chamamos de era tecnológica. E nós estamos no meio dessa confusão toda. Ora, eu aprendi em 1980, quando estava trabalhando, a escrever numa máquina Olivetti, mecânica, que não precisava de energia. Mas em 2020, eu estou me utilizando de um computador para fazer todas aquelas funções. Eu tenho um instrumento que substituiu todos. Não tem mais um em pé. E aí? Como é que a gente fica? E eu estou falando de uma característica da minha profissão, mas todas as profissões passaram por essa revolução. Do contador, do mecânico, do marceneiro, do pedreiro, passaram por novas técnicas e novas habilidades e novos instrumentos de trabalho. Mas aí, eu queria deixar essa parte bem clara, porque tem um aspecto do nosso comportamento que são os hábitos e as aprendizagens. Quero falar sobre esses dois conteúdos pessoais. Então, sabemos que até 1980, da minha experiência, eu tinha como hábito, no período analógico, os meus hábitos eram suprimidos à mudança. O que eu aprendi a fazer, eu geralmente tinha que continuar fazendo até o final da vida. Essa era uma característica do período analógico, quando se fala de hábitos. E mudança de hábitos no período tecnológico é estimulada. E como a gente vive nessa transição, às vezes isso nos confunde muito quando nós estamos exercendo as nossas profissões. Porque, às vezes, a profissão atual nos requer mudança de horário, mudança de comportamento, mudança de convivência. Então, são hábitos adquiridos que, na era analógica, eles eram conservadores. Não se era permitido mudar os hábitos, era feio, era uma coisa ruim para a vida da gente. Não se era permitido evoluir. E na era tecnológica é tudo ao contrário. E nós vivemos uma parte. Eu me eduquei na era analógica e vivo na era tecnológica. Como fazer isso? Eu mudo meu horário de acordar ou eu não mudo meu horário de acordar? A mesma coisa aconteceu com a aprendizagem.
Então, foram essas duas características humanas que eu consegui identificar com maior índice de conflito que nós hoje estamos passando. Porque no período analógico, o aprendizado era único. Os instrumentos não mudavam, você aprendia a fazer um trabalho, você se aposentava fazendo aquele mesmo trabalho, com aquele mesmo instrumento, com aquela mesma ferramenta, ganhando o mesmo salário. Era isso o padrão do período analógico. Hoje não. Nós estamos no período tecnológico. Então, hoje o padrão que é aprendizagem constante. Hoje você aprendeu a inspecionar uma bateria veicular com um determinado instrumento. Amanhã já chega outro, depois da manhã já chega outro. E assim vai, sucessivamente. E você, para estar inserido nesse mercado de trabalho, isso aí é extremamente necessário. Vejamos. Agora, eu vou fazer um desafio para vocês. Ora, se até 1980 eu mudei muito pouco em termos de conhecimento e de instrumentalização, e de 80 para 20, eu mudei tudo. Mudei os meus hábitos e a forma de trabalhar, e meus instrumentos foram alterados em 40 anos. Se eu seguir esse raciocínio aí cronológico, se em 40 anos eu mudei tudo, passei a metade do tempo de 80 para mudar, daqui a 20 anos, hoje, eu não tenho condição de prever o que eu vou estar usando daqui a 20 anos, no meu trabalho, usando esse raciocínio. E aí é o meu desafio. Quem de vocês aqui poderiam me dizer um instrumento que vai substituir o computador? Alguém tem a ideia? Celular. O que mais? Geladeira. Estou brincando. O que vocês foram falar aqui vai ser hipótese. Assim como eu estava lá em 1980, em Teresina, Piauí, num escritório de um estabelecimento comercial, eu não sabia o que era um computador. 40 anos depois, essa ferramenta passou a ser a principal ferramenta minha de trabalho. Então, daqui a 20 anos, eu não sei com o que eu vou estar trabalhando. Essa é a lógica da evolução dos atuais momentos. E é por isso que eu trago vocês a essa reflexão, porque o que estaremos usando e fazendo em 2040?
eu não sei, não saberei responder a vocês. Vocês vão sair daqui tudo frustrado. Oh, o cara ficou de falar sobre mercado de trabalho do futuro e tal. Bem, mas vou trazer uma contribuição para vocês. Percebam essa historinha que eu contei e duas coisas que eu acho primordial para 2040. Esse é meu presente para vocês. Eu vou ter que estar aprendendo sempre e mudando os meus hábitos. Essa vai ser toda a diferença de quem vai estar no mercado de trabalho e de quem não vai estar no mercado de trabalho. Porque a essência do trabalho vai ser isso aí. E muito obrigado.